Olá, meus irmãos, bom dia. Que bom estarmos aqui mais uma vez reunidos para juntos partilharmos mais essa leitura orante. Hoje, quarta-feira, 8 de julho, e o Senhor tem uma palavra maravilhosa para preencher os nossos corações hoje. Então, tome a sua Bíblia, procure um lugar aconchegante, um lugar confortável, para que você possa preparar o seu coração para receber essa palavra de Deus no dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. E a palavra que nós vamos meditar hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 1 ao 7. Então, repetindo, Mateus 10, de 1 ao 7. Jesus reuniu os seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão, após lhes ter dado as seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andares, anunciai que o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, nós vamos agora, se você quiser, você pode estar tomando o texto mais uma vez, meditando mais um pouquinho nessa palavra, e percebendo os sinais daquilo que o Senhor mais toca no seu coração. Então, essa palavra de hoje, ela vem nos falar sobre o chamado. Jesus chamou os 12 discípulos. E quando Jesus chama os discípulos, ele dá aos discípulos o poder de expulsar demônios, expulsar espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. Então, como Jesus, ele é cuidadoso nas escolhas, e como o Senhor também, ele tem a preocupação de dar poder e autoridade para aqueles que iriam falar em nome dele. Então, Jesus, ele chamou os discípulos e colocou para eles tudo aquilo que eles deveriam de possuir, e ele deu a eles força, poder e autoridade para que eles pudessem cumprir com aquela missão de ser seguidores do Mestre e de fazer tudo aquilo que o Senhor esperava de cada um deles. E aqui a palavra vem falando sobre os nomes, né? Cada um dos discípulos, cada um dos apóstolos, Jesus chamou cada um pelo nome, e cada um com a sua limitação, cada um com o seu pecado, com a sua fraqueza, com a sua limitação. Porque o Senhor, ele não escolhe aqueles que já são capacitados. Ele não escolheu nenhum doutor da lei, nenhum fariseu. Ele escolheu pessoas simples, mas que ele mesmo iria à frente deles, dando força, coragem e toda a sabedoria que eles precisariam. E aqui ele vem falar que ele enviou os discípulos em missão. Todo aquele que é chamado, todo aquele que é chamado pelo Senhor, ele tem uma missão a cumprir. E o próprio Senhor, ele vai indicar qual a nossa missão. Qual missão nós devemos cumprir.
assim como ele fez com os discípulos. E aqui ele fala, após de ter enviado em missão, ele deu as seguintes instruções para os discípulos: não irei ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Então Jesus aqui, ele sabia precisamente quais as pessoas que precisavam mais daquele anúncio. Não que ele tinha algum preconceito ou que depois essa palavra não alcançaria também os gentios e os da Samaria, mas era aquelas ovelhas perdidas, porque Jesus, ele é o bom pastor. Ele não quer que ovelha nenhuma se perca. E ele contou com a ajuda dos discípulos nessa tarefa de resgatar aquelas ovelhas perdidas da casa de Israel. E aqueles discípulos, eles tinham uma missão muito importante. Eles tinham a missão de invocar o nome de Deus, mas tinham a missão também de anunciar que o reino dos céus estava próximo. Então, para hoje, nós vamos agora nos colocar neste texto. Então, assim como o Senhor, ele chamou os 12 discípulos, assim o Senhor também tem um chamado para cada um de nós. O Senhor que nos chamou e é aquele que nos capacita a cada dia para cumprirmos a sua missão. Então nós vamos agora, meus irmãos e minhas irmãs, nos colocar nesse texto. Vamos imaginar agora a gente na nossa limitação, nas nossas dificuldades e o Senhor nos chamando. O Senhor nos chama pelo nome. O Senhor chama cada um de nós na nossa fraqueza, na nossa limitação, nos nossos pecados, na nossa falta de fé. Mas Ele nos chama e Ele nos capacita. E aqui ele fala que os discípulos, ele conferiu a eles o poder de expulsar espíritos imundos, de curar todo mal e toda enfermidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos em nossas mãos também, assim como o Senhor nos chamou, Ele também nos dá poder, nos dá autoridade de falar em nome dEle, e de clamar, e de pedir, e de fazer também coisas grandiosas assim como Ele fez. Basta termos fé. Basta termos os nossos olhos e os nossos ouvidos bem atentos às instruções que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor nos confia coisas grandiosas. O Senhor nos confia missões, como pais e mães de família, mas também como servos, como missionários, como catequista, como pessoas que estão se doando e já se doaram quantas vezes na missão, no anúncio, resgatando ovelhas perdidas. O Senhor conta com cada um de nós. Então, meus irmãos, nesse momento agora, vamos ouvir a voz de Jesus nos chamando, nos confiando, nos dando poder, nos dando autoridade, indo à nossa frente, nos instruindo. E hoje, muitas vezes, meus irmãos, a gente nos vemos hoje limitados, sem poder cumprir com aquela missão que o Senhor nos confiou. O Senhor nos deu uma missão e nesses tempos difíceis, muitas vezes nós não estamos podendo anunciar, proclamar, seguir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então nós vamos hoje pedir forças ao Senhor e pedir ao Senhor que nos mostre como, Senhor, nós vamos hoje colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos instruiu. O Senhor que nos chamou, o Senhor que nos capacitou. Hoje, Senhor, nós nos vemos muitas vezes fragilizados, fracos, cansados e impossibilitados muitas vezes de estar anunciando o reino dos céus. Vem, Senhor, renovar as nossas forças para que possamos identificar, Senhor, essas ovelhas perdidas que precisam tanto de ouvir, Senhor, a Sua palavra. Vem, Senhor, nos capacitar. Vem, Senhor, nos direcionar.
Vem, Senhor, nos guiar. O Senhor hoje, Ele quer guiar os nossos passos e Ele quer nos mostrar onde estão essas ovelhas perdidas para que nós possamos anunciar. Muitas vezes nós não conseguimos anunciar a palavra de Deus, nós não conseguimos anunciar dentro das nossas casas. Somos limitados, às vezes não temos a ousadia. Vem, Senhor, nos capacitar. Vem, Senhor, nos dar a ousadia de cumprir a sua missão. De cumprir a missão, Senhor, que o Senhor confiou hoje em nossas mãos. Em tempos difíceis, em tempos de luta, em tempos que nós precisamos renovar cada vez mais as nossas forças. Hoje nos vemos limitados, mas podemos usar os meios, usar a nossa fé. Podemos usar, Senhor, de toda a sabedoria que vem de Ti, para que a Sua palavra chegue a tantos corações necessitados, há tantas pessoas que precisam hoje de renovar o seu chamado. Hoje o Senhor quer renovar, quer trazer de novo aquele primeiro anúncio, aquele primeiro chamado, que muitas vezes a nossa frieza, o medo, os problemas e as preocupações têm nos tirado. Sim, Senhor, nós confiamos a Ti. O Senhor nos chama, o Senhor nos capacita. Apresente diante do Senhor agora, nesses pequenos instantes de silêncio. Apresente ao Senhor as suas limitações. Apresente ao Senhor as suas fraquezas. Peça a Jesus para te mostrar. Peça a Jesus para renovar a força, o avivamento, a coragem. O Senhor não prometeu aos discípulos que eles teriam facilidades, mas Ele fez uma grande promessa para os discípulos. Ele prometeu que estaria com eles o tempo todo, todos os dias. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, nos guiando, nos fortalecendo, nos dando ousadia, coragem e confiança. Sim, Senhor, já que apresentamos a Ti as nossas fraquezas e as nossas limitações, queremos que o Senhor adentre a nossa casa, trazendo a paz. Hoje nós nos encontramos dentro das nossas casas, fadigados, com medo, sem esperança muitas vezes, clamando a mudança da situação, clamando por dias melhores. E o Senhor vem ao nosso encontro e revigora as nossas forças. O Senhor que levou a paz naquele dia de Pentecostes, enquanto os discípulos se reuniram com as portas fechadas, o Senhor adentrou e levou a paz naquele lugar. Hoje o Senhor também, Ele quer levar a paz dentro das nossas casas, para que possamos ter a força, a tranquilidade e a confiança que o Senhor está no controle. A paz, Senhor.
A paz que vem retomar todo o ambiente das nossas casas. Ambientes esses, às vezes, confusos, cheios de dúvida, cheio de medo, cheio de incerteza. Sim, Senhor, o Senhor nos chamou, nos capacitou, nos chamou a anunciar o reino dos céus, e o Senhor vem trazer a paz nas nossas casas, nas nossas famílias, para o nosso dia a dia. Muito obrigada, Senhor, por essa paz, por esse consolo, por esse reavivamento, para que a gente nunca esqueça, Senhor, que o Senhor nos chamou, mas o Senhor está conosco a cada dia, nos dando força, coragem, para continuar caminhando, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coisa boa, meus irmãos, é estarmos nesta manhã meditando esta palavra, renovando as nossas forças. E o Senhor que nos chamou, nos capacitou, Ele nos dá coragem e Ele nos dá bom ânimo. Então, a gente vai ficando por aqui. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe, dê o seu like, para que essa palavra possa alcançar outros corações, nossos irmãos que precisam tanto de uma palavra de ânimo, nossos irmãos que precisam tanto de uma palavra de consolo, a palavra que vem nos edificar, nos sustentar e nos alimentar. É na palavra de Deus, meus irmãos, que a gente encontra o sustento diário para as nossas lutas, para as nossas dificuldades e para que continuemos seguindo Jesus e ouvindo a sua voz e o seu chamado. Que Jesus abençoe a todos e dê a todos um dia muito abençoado. Que Ele nos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.